Olá, meus amigos, bom dia! Estamos juntos mais uma vez. Lembrando a você que ainda não se inscreveu, vá lá em nosso canal Antônio Lima Braga Júnior no YouTube, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações e também não se esqueça de curtir o nosso vídeo. E lembrando a você que nós também estamos no Instagram todos os domingos e durante a semana estamos no Facebook colocando sempre um capítulo inteiro da Bíblia por semana e esse vídeo aos domingos, ok? Chegamos ao 20º capítulo do livro de João. Já no primeiro versículo consta que Maria Madalena tinha ido até o local onde Jesus havia sido sepultado e viu que a pedra que ficava na entrada havia sido retirada. Nos outros evangelhos é mencionado que outras mulheres estavam nesse acontecimento, ao passo que João mencionou apenas Maria Madalena. Mas já no versículo 2, quando ela corre até Pedro e João e diz que levaram Jesus do sepulcro, é usada a expressão "não sabemos onde puseram", o que demonstra que mais pessoas estavam com ela. Havia um costume na Palestina de visitar o sepulcro dos seus entes queridos durante os 3 dias posteriores a seu sepultamento. Havia uma crença de que o espírito da pessoa que havia morrido ficava dando voltas e esperando perto da sepultura e que só depois desse tempo ia embora, já que 3 dias era o tempo da decomposição e o seu corpo estaria irreconhecível. Crenças à parte, os amigos de Jesus não podiam ir até o sepulcro, pois era sábado. Então Maria Madalena chegou pela primeira vez ao sepulcro muito cedo já no domingo. O texto de João diz que ainda era muito escuro, enquanto Marcos, por exemplo, diz que era bem cedo, o que quer dizer a mesma coisa. Naquele tempo era feita uma fenda no chão e uma pedra rolava pela fenda fechando o sepulcro. Devemos ainda salientar que Mateus relatou que as autoridades tinham selado a pedra para garantir que ninguém a moveria. Está lá em Mateus 27 e 66. Essa pedra havia sido removida. Mas a pedra, ela não foi removida para que Jesus pudesse sair, e sim para que outros pudessem entrar e constatar que ele não estava mais ali. As mulheres então vão procurar Pedro e João. Eu quero aqui abrir um parênteses a respeito do nosso irmão Pedro. Ele acabara de negar Jesus 3 vezes. E mesmo assim ainda era tido como uma referência de liderança. A força moral e a capacidade de liderança desse homem é algo que devemos ressaltar sempre. Todo líder pode ter seus momentos de fraqueza, mas a sua capacidade deve ser analisada como um todo. Um belo exemplo de líder, Pedro. Por ocasião do alvoroço ocorrido, Pedro e João correram até o sepulcro. João chegou primeiro, pois ele era mais jovem que Pedro. Isso também não quer dizer nada. Ele chegou, se abaixou, olhou para dentro, mas não deu mais um passo. Está lá no versículo 5. Pedro, sempre impulsivo, já foi logo entrando. Surgiu aí alguns fatos importantes. Todos os tecidos que envolviam o corpo de Jesus estavam lá e intactos. Se alguém tivesse levado o corpo dele, não conseguiria deixar os tecidos dispostos daquela forma. João começou então a entender o que tinha ocorrido. Ele e Pedro estavam tendo a confirmação da ressurreição de Jesus Cristo. Há um versículo inteiro sobre o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Esse lenço, chamado de sudário em grego, já foi traduzido como guardanapo, mortaia, lenço ou pano de rosto. Ele estava devidamente enrolado em um local à parte. Aí surgem várias explicações. Eu andei lendo um monte de coisa aí. Existe até uma história de que seria um guardanapo dobrado para dar indicação
segura de que Jesus voltaria. Conta-se que ao terminar a refeição, o amo se levantava, limpava os seus dedos, a boca, sua barba, embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Segundo essa mesma tradição, o lenço embolado queria dizer: eu terminei. No entanto, se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo jamais ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Mas não há nenhuma evidência na literatura judaica que faça referência a esse costume de guardanapos dobrado, como foi citado. Prefiro crer que João apenas quis relatar que ninguém roubaria um corpo e se preocuparia em arrumar o local. Os discípulos então voltaram para casa, mas Maria Madalena não voltou. Ela ainda chorava do lado de fora do sepulcro. A partir do versículo 11 é relatado que Jesus aparece a Maria Madalena. Ela teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado pela primeira vez. Inicialmente, ela vê 2 anjos vestidos de branco. Eles perguntaram a ela por que estava chorando e ela responde: porque levaram o Senhor. Assim que ela disse isso, virou-se para trás e viu Jesus, mas não o reconheceu. Nós não precisamos buscar explicações entediosas para o motivo que ela não ter reconhecido Jesus. As suas lágrimas e a sua tristeza impediram. Ela insistia em ficar olhando para o túmulo vazio. Devemos olhar para o lado certo. Quando perdemos um ente querido, muitas vezes ficamos olhando para o túmulo. É muito comum as pessoas irem até o cemitério, debruçar sobre o túmulo, chorarem. É até compreensível. Mas ali, meus amigos, estão apenas os restos de um corpo cansado. A verdadeira e importante pessoa não está ali, mas num lugar melhor, reservado por Deus. Mas uma palavra mudou tudo. Jesus disse para ela: Maria. Jesus a chamou pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ouça Jesus chamando você. Não importa se você está feliz ou triste, Ele te chama pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele ama você. Jesus então aparece para os seus discípulos. Ele menciona o seu Pai dizendo por intermédio daquele que estava realizando a sua obra. Ele então incumbiu seus discípulos a missão de anunciar as boas novas de salvação a todo mundo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Está lá no versículo 22. A vida no sopro de Deus. Quando o homem foi criado, só viveu depois que Deus soprou nele o fôlego da vida. Está lá em Gênesis 2:7. Agora, por intermédio de Jesus, Deus nos deu o Espírito Santo. Somente Deus pode perdoar pecados. Mas no versículo 23, Jesus nos dá a garantia que através da pregação do Evangelho, o perdão de Deus é tornado disponível aos outros. Rejeição do Evangelho significa rejeição do perdão de Deus. Entretanto, meus amigos, naquela ocasião, Tomé não estava presente. Os outros discípulos, todos felizes e agitados, contaram para ele o que ocorrera, mas Tomé duvidou. Passado 8 dias, estavam eles novamente reunidos e Jesus apareceu. Dessa vez Tomé estava presente e Jesus pediu para que ele o tocasse e que fosse mais crente. Se todos nós fôssemos igual a Tomé, o Evangelho de Boas Novas terminaria ali. Seria somente para os poucos privilegiados que puderam ver Jesus ressurreto. Mas Jesus não foi severo com Tomé. Afinal, ele foi leal ao Senhor. Muitas pessoas são céticas.
Mas quando as suas dúvidas geram perguntas e essas perguntas geram boas respostas, então a dúvida dele fez um bom trabalho. O corpo ressurreto de Jesus era singular. Não era um espírito desencarnado, mas também não era um corpo como o de Lázaro, por exemplo, pois não estava mais sujeitos à lei da natureza, como antes da sua morte. Mas Jesus podia ser tocado e comia normalmente. Conheço muitas pessoas que dizem que iriam crer em Jesus se pudesse vê-lo. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Versículo 29. Uma aparição física não faria Jesus mais real do que ele é. Pelo contrário, nós com certeza o crucificaríamos de novo. Nenhum dos evangelhos que conta a história de Cristo foi feito de uma maneira estritamente cronológica, com todas as informações catalogadas, como ocorre, por exemplo, nos livros nos dias de hoje. No livro de João, por exemplo, o foco era o significado dos eventos e não na descrição dos mesmos. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Aproveite para divulgar a todos a oportunidade de salvação. Bom dia, meus amigos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.